RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Tá, mas e vai rolar? 10 segundos. Quando der a vinheta aqui, vai estar no ar, tá? Tá. Tá no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nessa época do ano que nós nos lembramos, com a chegada do sol, do verão, é que nós lembramos de ter um cuidado com o nosso maior órgão do corpo, que é a nossa pele. Esse é o assunto que a gente vai falar hoje no Geração 50+. Seja bem-vindo! Olá pessoal, um bom início de semana a todos, a segunda-feira maravilhosa com sol, que inclusive tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Hoje eu estou recebendo a nossa convidada aqui, a dermatologista Manuela Dornelles. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Manuela. Imagina. E chegando nessa época do verão, as pessoas sempre lembram de ter um cuidado um pouco maior, porque vão para a praia, já começam a se programar para sair no verão, pegar sua piscina. E é sobre isso que nós vamos debater, a questão dos cuidados com a pele e como retardar o envelhecimento. Com certeza. Manuela, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Imagina, obrigada pelo convite. Eu quero começar, na verdade, porque o que a gente gosta muito é de trazer assuntos muito reais aqui, do Geração 50+. E as pessoas, quando chegam nesse período de verão, já se preparando para pegar piscina, para sair para a praia, fazer esportes outdoor, né, os esportes ao ar livre, todo mundo lembra de usar os protetores solares. Eu acho que é nesse momento que a pessoa lembra disso e não faz isso em outros períodos, tanto agora durante o ano. A pergunta que eu te faço, Manuela, eu acho que as pessoas têm uma dúvida em casa. Esses protetores solares que a gente encontra em casa, que normalmente a gente vai comprar na farmácia, no supermercado, eles são eficazes? Funciona? Sim, com certeza. Eu sempre falo, né, até para os meus pacientes, que o importante do filtro é usar. Então, tem gente que vai usar um filtro 60, tem gente que vai usar um filtro 30. Não tem problema de usar um filtro 30 se tu efetivamente usar de maneira correta. Entendi. A gente sabe que os índices de radiação ultravioleta, eles aumentam muito agora em novembro, com a chegada do verão, e o filtro ele se torna, né, mais presente na vida, né, das pessoas. Mas eu gosto de falar que ele deveria ser usado durante todo o ano. Todo ano, né? Principalmente em quem quer evitar o envelhecimento precoce, as rugas, o câncer de pele, manchas. Esse ponto, Manuela, que você tocou agora, eu te confesso que eu mesmo tenho essa dúvida, que quando você chega numa farmácia ou num supermercado para comprar o protetor solar, você sempre fica na dúvida assim, pô, mas qual que eu tenho que comprar efetivamente? Porque eu tenho de 30 e tenho de 60. O que você recomendaria como uma especialista da área para as pessoas? Hoje em dia a gente tem muitas opções de produto. Antigamente, todos os filtros solares, eles eram grudentos, peguentos, era muito chato de passar e de usar. Mas hoje a gente tem uma gama de produtos, tanto faciais quanto corporais. E eu acho bem importante essa questão de usar um filtro facial diferente do corporal, para a maioria das pessoas, né, na verdade. Sim. O brasileiro tem uma pele muito oleosa, então se a gente passar um filtro solar no rosto que seja muito oleoso, ele pode causar acne, né? Pode ficar cosmeticamente não muito legal. E já os filtros corporais, aí é mais tranquilo. E qual que é essa alternativa? Se não for um produto oleoso, qual seria o outro tipo de produto para não conflitar com a oleosidade da pele? Seria tipo gel? Seria isso? Existe em gel creme, existem vários veículos hoje em dia. O importante é ver se é livre de óleo, né? Se é toque seco. Claro, isso vai variar muito dependendo da pele do paciente. Claro, mas a gente sabe que a pele do rosto geralmente... A nossa recomendação é sempre que, seja qual for a área que a gente estiver abordando, investigue, vá num especialista para dar uma orientação de como usar. Porque eu percebo também o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em usar o produto, ela também não usa da forma adequada, porque não adianta eu simplesmente pela manhã passar um protetor solar e passar o dia inteiro, se eu vou estar na rua, passar o dia inteiro com esse protetor. Eu acho que tem que ter um período, com certeza, né, que eu preciso repor isso.
Se a pessoa for ficar no sol exposta, tem que reaplicar de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Isso tá? independente do fator. Porque vai ficar exposta, tem que reaplicar. E se tomar banho de piscina, mar, aí no momento que você percebe que saiu o protetor solar, tem que reaplicar de novo. Entendi. Já se vai ficar num ambiente mais fechado, se tu reaplicar ali na hora do almoço, já é legal, né? Não, e curioso, né, Manuela, que a gente fez uma chamada pelas redes sociais, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook do programa, fizemos uma chamada para estar nos acompanhando agora. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos assistindo. Com certeza. Eu já percebi que, inclusive, essa tecnologia evoluiu tanto que, inclusive, produtos, como é que se chama? Base, maquiagem com protetores solares, não é isso? Isso é uma questão bem importante, porque a base com o FPS, né, com o fator de proteção, ela não é testada como um protetor solar. Então, eu nunca indico para as minhas pacientes usarem só a base. Óbvio que legal se eu puder adicionar, né, um protetor a uma base, mas primeiro, antes da maquiagem, tem que usar o filtro. Isso é uma informação fantástica. Eu tenho certeza que isso é uma surpresa para todo mundo que está em casa. Eu desconhecia isso. Então, quer dizer que não existe nenhum desses produtos... desculpa, me Na verdade, assim, podem ser produtos ótimos, né? A questão é, eles não são testados como filtro solar. Então, se tiver ali na embalagem FPS 50, ninguém testou para saber se realmente ele tem um FPS 50. Que curioso isso. E às vezes eles também não dizem a proteção UVA, porque o FPS, essa medida que diz 30, 50, 60, ela mede a proteção contra os raios UVB. Os raios UVA é outra medida, tem PA, é uma outra... E esse é o mais nocivo? Não, não tão nocivo quanto, né? Entendi. Mas para te ter um filtro completo, tu tem que ter proteção contra esses 2 tipos de radiação. Tá? E, então, Manuela, mas existem filtros solares com proteção UVA, UVB, com cor. Então, eles não têm geralmente a mesma cobertura de uma base, mas para aquela paciente que quer usar só um produto, já ficar mais maquiadinha é uma opção. O que é diferente, você comentou agora e obviamente me puxou pela lembrança agora, você falou com cor, que não tem nada a ver com os bronzeadores que são aqueles que aquilo não tem proteção nenhuma, né? Aquilo não, só o autobronzeador? O autobronzeador. Não, ele não tem proteção. Aquilo é só para dar uma cor na pele da pessoa. E todos esses produtos, você como dermatologista, o que a pessoa deve procurar para saber, não, isso realmente foi testado, o que é a sigla do INPI, qual é um... Se ele diz filtro solar, bloqueador solar, não, bloqueador nem precisa mais, mas se ele diz, né, protetor solar, ele já, na legislação brasileira... É obrigado a ter, entendi. E a pessoa que não usa? Agora vamos para as consequências das pessoas que não se cuidam. Eu confesso que, pessoalmente, eu sempre fui um cara que gostei muito de sol. Eu cheguei nessa período, eu fico até com outro ânimo. Eu gosto muito de praia, de estar ao ar livre. E a consequência disso, obviamente, são uns pezinhos de galinha aqui, eu acredito, né? Como que a gente pode, só usando esse tipo de proteção solar, ameniza? Ou você indicaria fazer outro tipo de prevenção? Eu sempre falo que o melhor creme anti-idade é o filtro solar, porque a gente sabe que o sol, ele é a radiação ultravioleta, né, é um dos fatores que mais determina, né, o envelhecimento precoce da pele. Existe a genética, obviamente, e os pés de galinha, eles são inevitáveis, porque a gente vai perdendo colágeno, elastina ao longo do tempo e vai contraindo e vai marcando. Mas o sol é um dos grandes fatores do envelhecimento. Entendi. Então, o protetor solar vai agir sim, evitando um envelhecimento precoce. Mas, obviamente, né, que se a gente não quer marcar, a gente tem que associar algumas outras coisinhas. E, Manuela, deixa eu te perguntar assim, com relação, até seguindo a linha, né, do Geração 50+, que a gente está preocupado com as pessoas nessa fase, quando entram nessa fase da vida, ter uma qualidade de vida melhor. Você acabou de citar sobre a perda de colágeno, de elastina, é isso? Exato. A partir de que momento que a gente começa a ter essa queda Assim, a partir dos 25 a gente já tem uma diminuição na produção, mas a gente ainda produz colágeno, né? A partir dos 30 já não se produz mais. Zero? E ainda vamos degradando, né? Então a gente não produz e ainda degrada. Por isso de alguma maneira consegue ser... A gente consegue de alguma maneira
Retardar? Repor? Não, eu digo repor isso. Repor. Assim, o uso de colágeno oral ele é um pouco controverso, tá? Eu sempre digo que se tiver uma alimentação saudável rica em proteínas, tu já vai dar substrato, né? Para o teu corpo talvez não degradar tanto. Entendi. Mas outro cuidado que a gente pode ter, já entrando nessa coisa de alimentação saudável, é não consumir tanto açúcar, né? Porque o açúcar, a glicose, o açúcar simples, a gente sabe que ele se liga a uma molécula de colágeno ou elastina e essa ligação é uma ligação instável que acaba se quebrando. A gente chama isso de glicação. E isso acaba degradando o nosso colágeno. Acabei de descobrir por que eu não tenho mais colágeno. Eu sou muito doceiro, como muito doce. Não, a gente acabou de tomar um cafezinho, né? Muito doce, com muito açúcar. Doce, muito doce. E, Manuela, quando as pessoas te procuram no teu consultório, as pessoas têm o hábito de te procurar justamente para se preparar para isso ou elas vão normalmente em casos extremos, porque já apareceu alguma coisinha reparadora, digamos assim? Olha, eu fico bem feliz que eu tenho vários pacientes que vêm por prevenção. Eles não querem envelhecer, eles querem envelhecer melhor, porque não envelhecer é impossível, né? Claro. Mas eu fico muito feliz com isso. Mas, obviamente, tem muita gente que se torrou no sol quando era mais jovem e agora está correndo atrás das consequências, né? Entendi. Esse é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que as pessoas em casa devem estar super atentas com relação a isso. E a gente vai falar um pouquinho mais, mas depois do intervalo. Já voltamos, fique por aí. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Geração 50+. Eu quero lembrar a vocês que além dos canais 24 e 524 da NET, onde você nos acompanha ao vivo, você pode acompanhar toda a programação da RDC TV, se seguir na fanpage RDC TV no Facebook. Lá você tem a programação ao vivo de toda a programação da RDC TV, além do Geração 50+. Nós estamos aqui, hoje eu estou recebendo a Manuela Dornelles, que é dermatologista, e a gente está falando dos cuidados com a pele que a gente precisa ter, ainda mais nesse período que a gente está entrando agora, de verão, com mais incidência de sol, inclusive. Isso, inclusive, até é fácil a gente pensar que tem informações que dizem que o Rio Grande do Sul é um dos estados onde existe uma incidência muito grande de câncer de pele. Eu queria, além de perguntar se isso é verdade, né, se você deve perceber isso no consultório, no hospital que você atua, tem alguma explicação para isso? É genética? O que seria? Sim, a gente fala, o câncer de pele ele é multifatorial, mas ele envolve muito a genética e a população do Rio Grande do Sul é uma população clara, né? Entendi. Então, olho claro, cabelo claro. Sim, descendentes de alemães, descendentes de italianos, perfeito. E isso colabora muito com a incidência do câncer de pele. Mas a gente sabe também que a exposição solar, agricultores também, existe bastante dessa atividade aqui. Ficam muito expostos e o dano solar ele é acumulativo. Então, o índice de câncer de pele aumenta muito por causa disso. Quais são os sinais que a pessoa que está em casa assistindo, porque ele é muito sutil, né? Às vezes a pessoa aparece uma pintinha, alguma coisa, a pessoa não tem nem ideia que aquilo pode se transformar em um câncer de pele. De que maneira que você poderia dar uma dica para o pessoal de casa para investigar, tipo, olha, toma cuidado, vai no médico, porque isso pode ser... Assim, existem vários tipos de sinais, né? E muitas vezes o paciente ele não vai saber aquele sinal se é benigno ou não. Então, qualquer sinal novo que apareça, que tenha, né, que cresceu, ou uma feridinha que não cicatriza, né? Existem vários tipos de câncer de pele, mas se a gente for pensar em melanoma, uma pinta preta ou com várias cores, que tenha as bordas assimétricas, né? Que seja diferente das outras, isso tudo deve acender, né? Uma luzinha de alerta, de alerta e sempre consultar o dermatologista. Entendi. Existem pessoas também que já têm muitas pintas, elas têm que fazer pelo menos uma revisão anual com o dermatologista. E sempre que surgir alguma lesão nova, é interessante procurar atendimento. E, Manuela, vamos supor o caso de a pessoa identificou que tem um sinal, uma pinta, vai te procurar, vai no teu consultório de uma colega sua. E o que é feito? É extraído esse sinal? Qual é o tipo de tratamento para uma pessoa que é diagnosticada com câncer de pele? Assim, a gente sempre vai avaliar. Hoje o dermatologista ele tem o dermatoscópio, que é o nosso estetoscópio,
A gente vai analisar e ver se precisa de uma biópsia. Dependendo do caso, a gente vai tirar um pedacinho só da lesão, mandar para exame e ver o que é, ou já vai retirar todo o sinal. No caso de um carcinoma vasocelular ou de um carcinoma espinocelular, que são os cânceres mais comuns, né? Só retirando ele, geralmente é suficiente, a não ser em casos mais avançados, que podem dar metástases locais. Mas no caso do melanoma, a gente já tem que dar uma margem bem maior de segurança e dependendo do estágio em que se encontrar essa lesão, a pessoa vai ter que fazer uma pesquisa nos linfonodos, exames de imagem, para ver se o câncer já não afetou outras estruturas, outros órgãos. Porque isso é possível, né? O câncer começar pela pele, né? Por uma exceção excessiva de sol e daqui um pouco o melanoma, ele mata, né? Entendi. Então, as pessoas às vezes não têm essa noção. É só uma pintinha. Não, não é uma pintinha, é um câncer de pele. Não, é incrível isso. Eu fiz questão de te trazer uma especialista nessa área, porque eu acho que uma das grandes finalidades do Geração 50+ é justamente funcionar como um sinal de alerta para a população. Exato. Porque as pessoas não dão o devido valor. Não, entende? E a gente ouve falar em camada de ozônio, a gente ouve falar em tudo isso, mas parece que nada atinge a gente, né? Parece que nós somos inexpugnáveis, digamos assim. E o melanoma, ele acontece em pessoas jovens também, que pegaram muito sol, então ele afeta muito, né? Deixa eu aproveitar esse gancho que você comentou, que eu acho que é interessante. Você recomenda a pessoa usar protetor desde de pequeno, isso não há problema. A partir dos 6 meses só que a gente pode usar o protetor solar, né? E tem que ser algum filtro específico para criança. Tem alguns que não são estudados, a gente tem que ter algum cuidado. Mas não adianta, o filtro solar ele não é a passagem para o sol, eu digo. A gente pode se proteger de outras formas. Com a roupa, o chapéu, o óculos, não ficar, né, torrando no sol, ficar na sombra, isso já é um tipo de proteção solar. Entendi. Né? O protetor, ele não protege também 100%. Então, sempre quando a gente se bronzeou a gente já sabe que a radiação ultravioleta ela já fez um dano na nossa pele. O bronzeado, ele nada mais é do que o nosso corpo tentando produzir mais melanina para nos dar uma proteção maior. É que essa nossa tropicalidade, né, virou, né, as pessoas se acham bonitas, né, e verdadeiramente é bonito. Fica bonito, né, uma pessoa com belo de um bronzeado e tudo mais, só que você consegue chegar nesse ponto também tendo um pouco mais de cuidado. Exato. E com relação a bronzeado, eu agora lembrei de um outro aspecto que eu não queria deixar passar em branco, porque tem pessoas que eu vejo, inclusive amigos do Silvio, você vai na praia, que não usam protetores, usam aceleradores. O que é? Qual é a diferença, né? O que é um acelerador de bronzeamento? Isso tem alguma proteção? Você recomenda? Acha que não deveriam usar? Não teria problema de usar se usasse junto com o filtro solar. Às vezes eles colocam um beta-caroteno, alguma outra substância, né, que poderia acelerar o bronzeado. Não sei se efetivamente ocorre, mas tendo um protetor solar junto, né, não teria problema. Agora, usar só um acelerador, de jeito nenhum. Não acha recomendável? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu recebo pessoas que me contam que na adolescência usavam margarina, manteiga, Coca-Cola. A gente ouve falar, né? Fazem compostos em casa, né? Para ficar mais bronzeado, né? Torravam, né? Nossa. E, Manuela, me fala outra coisa. Com relação, por exemplo, a áreas do corpo que são mais suscetíveis a ter problemas. É o rosto, é o colo. Tem alguma área, alguma região do nosso corpo que é um pouco mais delicada, que a gente devia ter um pouco mais de cuidado? As áreas mais expostas, né? Rosto, pescoço, os braços, né? O dorso das mãos. O carcinoma vasocelular e o espinocelular, eles acontecem mais em áreas fotoexpostas, né? Que a gente chama que são expostas ao sol. O melanoma, às vezes, ele ocorre em alguns lugares mais escondidos, mas ele também tem relação com o sol. Mas igual uma relação com o excesso de exposição ao sol. Também. E você tocou num assunto que eu acho interessante também, eu até não sei de que maneira, porque, né, é uma área que foge um pouquinho da dermatologia. Com relação aos aceleradores, você disse que você bota caroteno e tudo mais. A alimentação efetivamente pode contribuir com isso? Aquela história assim, ó, só desculpa te interromper, uma pessoa que assim, ó, vai para a praia e toma sucos de cenoura para pegar mais bronze. Funciona isso de verdade?
Na verdade, é interessante, sim. É? Os antioxidantes, né, eles vão te dar podem te dar uma tolerância maior ao sol, um bronzeado mais, né, o beta-caroteno, ele realmente dá um bronzeado mais intenso. Entendi. Né? Algumas pessoas ficam meio laranjinhas até, de tanto Isso consumir. encontrado aonde? Na cenoura, beterraba, moranga, tudo que é laranja, que tem a cor mais vibrante, né? Eu acho que Tem esse algumas pessoas que também ficam com a palma da mão bem amarelas de tanto comer moranga. E tem uma questão interessante, que é por isso que eu digo, assim, ó, o cuidado com a nossa saúde é tão sutil, às vezes, que a gente não percebe. Porque as pessoas estão pensando na pele porque está exposta, não tem nada. Mas existe, inclusive, excesso de sol e problemas no couro cabeludo, que tem a proteção do cabelo. Sim, Né? exato. E independe do volume de cabelo que tiver, né? É. Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso, Manuela. A pessoa pode pegar um câncer de pele, talvez no couro cabeludo? Sim. Mas às vezes isso é relacionado ao sol também, porque Sim. queimou o couro cabeludo, né? Entendi. E quem tem cabelo muito claro tem que tomar mais cuidado ainda, e quem já tem pouco cabelo também. Mais ainda. Então, quem é careca tem que passar filtro no Você falou isso, me veio em mente agora, porque agora é moda, né? Você tem várias pessoas que, inclusive, têm cabelo, mas tiram, né? Pra ficar calvo, né? Em função até de estilo e tudo mais. Tem que usar filtro. E tem que passar filtro no couro cabeludo. Com certeza, com certeza. Veja só. E, Manuela, você gostaria de destacar com relação à prevenção a gente está falando com uma especialista dermatológica. Eu pergunto o seguinte: hoje também tem a moda dos botox. Né? Esses produtos que você, né, ou fazer peeling, fazer esse tipo de tratamento para ficar mais bonita já para o verão. Existe alguma recomendação de período? Olha, vou fazer alguma intervenção dessa e eu posso me expor ao sol depois? Eu preciso de um período para poder ir para o sol depois? O que você diria a respeito disso? Existem vários procedimentos que podem ser feitos no verão. A toxina botulínica é uma delas. E essa é uma das melhores para prevenir aquelas marquinhas de expressão. Não tem problema nenhum. Preenchimento também não tem problema. Agora, um peeling mais forte, um laser mais forte, né, que vai ter um pós mais intenso. Um pouquinho mais intenso. Entendi. Aí tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Entendi. Óbvio que nada se for um peeling mais fraquinho, né, uma luz pulsada, um laser mais fraquinho, não tem problema, mas tudo vai depender também do quanto o paciente se expõe. Claro. Se o paciente me diz: não, eu vou ficar trabalhando, vou ficar como eu sempre fiquei o ano inteiro dentro do escritório. Enfim, tem que jogar. A grande lição que a gente está tendo hoje é o seguinte: prevenção, gente. Então, procure um especialista, vá num dermatologista. Se você fizer um desses procedimentos em estética, pegue informação, o período que você pode retomar para o sol depois. Porque o sol a gente não enxerga, a radiação é uma coisa invisível, mas afeta todos nós. Manuela, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no Geração 50+. Eu acho que foi muito esclarecedor o que você falou para o público em casa. Se você quiser deixar um abraço para o pessoal aí e dizer que semana que vem a gente vai estar aqui com uma nova especialidade. E nos acompanhe sempre pelo canal 24 e 524 da NET e pelas redes sociais. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau! Tchau, gente. Eu acho que eu antecipei. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.